Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as pessoas da nossa família. No capítulo 8, fala sobre as relações familiares. Lembra que nas outras aulas eu disse para vocês começarem a conversar com as pessoas mais velhas, para vocês começarem a saber o nome, perguntar para o pai, para a mãe, para o avô, como é que chamava os pais, como é que chamava os avós. Então, é importante porque a gente vai começar a falar sobre isso. Quem são as pessoas da nossa família? Como são construídas as famílias, né? Hoje em dia a gente encontra dentro da mesma casa vários tipos de pessoas, vários tipos de família, né? Então, tem uma família que pode ser pai, mãe e os filhos, e tem famílias que de repente mora um tio, uma tia, um avô, uma avó. Então, quando a gente fala de família, família são os nossos parentes, são as pessoas que convivem com a gente, tá? São os parentes mais próximos que convivem ali com a gente. Eu queria mostrar para vocês, assim, antes da gente entrar na árvore genealógica, que é aquela árvore que nós somos a raiz, tá? Então, a partir de nós vai surgindo outras pessoas. Isso vai ser nas próximas folhas, né? Nas próximas páginas. Então, assim, vamos conversar. Se a gente for pegar todas as pessoas da nossa família, vai uma árvore imensa, tá? Porque a gente vai descobrindo parentes que a gente nem conhece. Mas nós vamos começar pela primeira geração, que são os mais conhecidos, tá? E que às vezes até alguns de vocês convivem com o biso, com a bisa, né? Ainda estão vivos. Então a gente vai começar por eles. É a primeira geração. Aí nós temos os bisavós. Então a gente tem os bisavós maternos e os bisavós paternos. A gente não tem o pai e a mãe, então o nosso pai tem pai e mãe e a nossa mãe também tem pai e mãe. Assim, os pais deles, os avós deles e assim por diante, né? Todo mundo tem um pai e uma mãe. Então, os que são pela parte da mãe, a gente chama de maternos. E os que são pelo lado do pai, a gente chama de paternos. Então aqui, primeira geração são os bisavós. Os bisavós maternos e os paternos, que são os pais, né, das avós, e aqui os pais dos avós, desculpa. Depois, nós temos a segunda geração, que são os nossos avós. Os avós maternos, que são o pai e a mãe da nossa mãe, e os avós paternos, que são pai e mãe do nosso pai. Na terceira geração, nós temos quem? Os filhos deles, que são os nossos pais e às vezes os nossos tios e tias, né? Porque de repente o nosso pai tem um irmão ou uma irmã, que são os nossos tios. Então esses daqui fazem parte dessa terceira geração, da terceira geração, que são os filhos dos avós de vocês, tá? E a quarta geração somos nós, são vocês, são os primos de vocês, porque aqui, ó, vocês, nós temos os pais, e esses também têm os pais aqui, ó, tios e tias, porque esses são irmãos, são filhos dos avós, certo? Então, tá dividido aqui em primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração.
Se tivesse quinta geração, né, que não é o caso, seriam os filhos de vocês. Só que ainda não existe. E aqui para cima, se a gente for olhar, tem mais ainda. Tem os tataravós, né? São os avós dos avós dos avós, e assim vai. Tem várias, né? Várias gerações. Mas existem famílias que gostam de fazer isso, que têm esse hábito, né? Até por curiosidade mesmo, de fazer a árvore genealógica. Então vai investigando o nome, nacionalidade, de como era a vida, de como eram os hábitos dos familiares antigos. E tem gente que vai descobrindo até perceber que tinha parentes que eram escravos. Lembra que eu falei que teve mistura, né, dos portugueses, que às vezes casaram com escravos e foram gerando outras famílias? Então, acontece isso, quando você começa a investigar, a descobrir um pouco mais sobre a própria família, às vezes vocês encontram pessoas que, né, histórias que vocês nunca imaginavam. Então, é interessante isso. Por isso que eu falo, conversa com pai e mãe, pergunta o nome do avô, da avó, do avô, da avó, que é legal para vocês saberem isso. Porque tem vezes que eu pergunto, como chama o avô? Ah, não sei. Gente, como não sabe? Para com isso, né? Nome do avô, da avó, do pai, da mãe de vocês. Tem que saber sim, ó. Puxão de orelha que eu vou dar, hein? Pode ir lá, pergunta pro vô, pergunta pra avó. Enche de perguntas, tá? É importante para a vida de vocês isso. É importante para a história de vocês. Vocês vão ter o que contar, o que der. Vai contar o que para os filhos de vocês depois? Ah, eu não sei o nome do meu avô, não sei o nome da minha avó. Para, né, gente? Pode parar de preguiça, vamos lá encher o saco do vô, da avó, do pai, da mãe, tá bom? Aí, pra lição de casa, página 56. Hoje eu não vou ter meu assistente fazendo assim, ó, dando zoom, tá? Hoje tô sozinha. Então aqui, página 56, responda, bate foto, manda pra mim no e-mail, depois a gente corrige, aí logo em seguida a gente vai entrar na árvore genealógica. Aí vocês vão ver como é legal, né? Às vezes vocês ficam descobrindo que o nome de vocês era o nome de um parente lá atrás, né? O nome do bisavô, o nome do tataravô. Vocês vão ver como é legal. E cada nome estranho vocês vão ver que não estranha não, tá bom? Beijo, meus amores. Até mais.